Então, pessoal, deixa eu liberar mais um pessoal entrando aqui, ok? Bom, boa noite para todos, novamente, né? Muito bem-vindos em mais uma semana, né? Na próxima semana, nós teremos mais uma aula, na segunda-feira, que vai ser nossa última aula, e aí na semana seguinte, iniciaremos aí o período da semana de prova, do terceiro VA, tá? Eu passei aqui o trabalho para vocês. Na aula passada, nós concluímos o título de crédito, falei um pouquinho sobre contratos mercantis, vou retomar um pouquinho sobre a fala de contratos mercantis. Alguém com o som ligado, deixa eu ver. Ok. Retomar um pouquinho sobre contratos mercantis e entraremos na parte de recuperação judicial. A lei de falência, a lei 11.101 de 2005, trata da lei de falências, tá? Eu vou abordar hoje uma parte da lei de falência, falar um pouquinho sobre a parte conceitual de recuperação judicial, recuperação extrajudicial e falência. Na próxima aula, eu vou concluir, né, esse estudo sobre a lei de falência, né, pelo menos as partes principais sobre a lei de falência, inclusive é uma disciplina que eu vou ministrar no curso de pós-graduação, que a professora Edna me convidou. Então, lógico que na pós-graduação, para quem tiver interesse, a gente acaba aprofundando mais, até nessa parte da lei de falência também, fazendo algumas atividades práticas, né, com relação à parte de perícia, a parte de processo de execução de falência, tá? Pois bem, com relação então e também na próxima aula eu vou falar um pouco, aí depois a gente faz uma revisão, eu vou dar também um ponto para vocês, assim, umas dicas para vocês com relação ao conteúdo de prova, mas o que eu vou mais cobrar nessa terceira VA, é lógico que eu vou cobrar, vai ser propriedade industrial, título de crédito, contratos mercantis, mas pode dizer que quase a metade da prova vai ser recuperação judicial, extrajudicial e falência, tá? Então, por isso que eu vou iniciar hoje e terminar na próxima aula, tratando pelo menos pelo menos alguns pontos principais, tá? Dessa lei de falência. Ok. Então, olha só, com relação ao contratos mercantis, como eu falei na aula passada, é importante eu entender que quando se fala de contrato, independente da natureza jurídica desse contrato, eu tenho que entender que o contrato ele nasce no momento de interesses. Interesse de quem? Interesse de partes envolvidas, né? É a própria declaração de vontade, manifestação de vontade das pessoas envolvidas em uma determinada relação jurídica. Não sei se vocês lembram, na aula de Direito do Trabalho, nós vimos que empregado e empregador é uma relação jurídica constituída por meio de um contrato, que é o contrato de trabalho, né? Então, e nessa relação jurídica, que envolve principalmente a pessoa jurídica, as empresas no geral, gera muita relação contratual, né? Com o empregado, com o prestador de serviço, né? Com o fornecedor, né? Então, com o fornecedor, com algumas instituições credoras também, né? Que fornece créditos bancários, crédito financeiro, né? Então, o contrato é importante eu entender isso, que o princípio básico dessa relação jurídica contratual, independente da natureza jurídica do contrato, é o princípio da boa-fé. Ou seja, então, se nasce pela manifestação de vontade, a constituição de um contrato, é lógico que presume-se, né? Aí uma presunção relativa, né? Uma presunção relativa que presume-se que esses interesses, então, das partes, todos estão agindo de boa-fé. Se há uma situação posteriormente que gera uma má-fé, aí é outra situação. Se há uma cláusula abusiva no contrato, é outra situação que tem que ser discutida posteriormente, em âmbito de consenso mesmo, de discussão entre as partes envolvidas, ou geralmente quando gera conflito mais assim, difícil de se resolver, de ser solucionado amigavelmente, aí vai para o Poder Judiciário, tá certo? Aí é o que a gente chama lá no direito de lide, né? Lide é quando gera conflito. E se gera conflito, gera um processo, né? Então, o processo é um meio mesmo de buscar uma solução desse conflito, buscar instrumento por meio de um processo judicial com o objetivo de solucionar conflitos, tá? Então, quando se trata de relação a contratos, aí a gente tem os princípios básicos, além da boa-fé. Tem o princípio do consensualismo, que eu falei na aula passada. Quando se fala consensualismo, vem sim de consenso, né? De vontade, de interesse, tá? Por isso que a manifestação das vontades entre as partes, o princípio da relatividade, porque os contratos gerados entre as partes, é lógico que vai gerar direitos e obrigações, se vai gerar direitos e obrigações,
gera o quê? Regras, né? Regras que têm que ser cumpridas pelas partes envolvidas, tá? Um contrato social de uma sociedade limitada. É lógico que ali, observando os requisitos formais para a constituição nas cláusulas, né, na elaboração das cláusulas desse contrato, para fim de estabelecer direitos e obrigações dos sócios, das pessoas envolvidas no quadro societário, nesse tipo de sociedade, vai gerar, assim, regras, né? Aquilo que eu falei na aula para vocês, que nem sempre as regras, né? A lei estabelece, sim, que tem que ser regras, cláusulas, você vai estabelecer regras ali que os sócios, as pessoas envolvidas, têm que obedecer, né? Têm que cumprir, assim como vai gerar direitos também, né? Vai ter algumas cláusulas que pode, a lei deixa aberta, facultado ao sócio de estabelecer um consenso entre si e, assim, estabelecer algumas regras no contrato social, né? Como eu falei para vocês, o prazo do tempo, né? De vida dessa pessoa jurídica, né? Pode ser indeterminado, o prazo determinado, quem vai ser administrador da sociedade, né? A estipulação da cota parte do capital social, né? Então, são situações, o nome empresarial, né? Então, são várias situações que a lei deixa aberta, né? Facultado a essas pessoas envolvidas, por meio de um contrato, então, estabelecer, né? Pela própria vontade de todos envolvidos, não só de sócio A, B ou C, não, tem que ser um consenso geral, né? Para não gerar conflito, né? Até porque quando gera conflito, e esse conflito gerado por meio de desentendimento entre os sócios, né? É uma situação, então, que às vezes até ameaça a continuidade da empresa, né? Fica até difícil, insuportável a continuidade da empresa, né? Então, o princípio da relatividade é isso, o contrato gera regras entre as partes, esse slide eu já mandei para vocês, hoje eu vou estar postando para vocês no slide que fala de recuperação judicial e extrajudicial e também falência, tá? Uma parte dos slides, na semana que vem eu posto o restante. Esse é o princípio da relatividade. Tá? Então, o contrato gera regras entre as partes, estabelece direitos e deveres, é o que eu expliquei, somente entre as pessoas envolvidas na relação jurídica contratual. Portanto, o princípio da relatividade é isso que eu acabei de explicar agora. E o princípio do pacta sunt servanda, esse pacta sunt servanda é um nome latim que significa dizer o seguinte, é um princípio também básico, né? É um princípio fundamental da relação jurídica contratual, que significa o que é o entendimento da aplicação desse princípio. Assim como o contrato gera regras entre as partes, essas cláusulas que são estabelecidas pela manifestação de vontade das pessoas envolvidas têm que ser cumpridas, salvo, lógico, se houver uma situação de cláusula abusiva, né? Cláusula, assim, insuportável para determinada pessoa cumprir aquela cláusula, né? É lógico que aí, como eu falei, ou se resolve no consenso ou vai para a justiça, né? Ou procura o Poder Judiciário para tentar dirimir, solucionar esse conflito, ok? Então, é o princípio do pacta sunt servanda. As partes podem eximir-se da obrigação contraída da relação contratual, tá? E aí vem, eu citei para vocês algumas situações de contrato de consumidor e fornecedor também, amparado pela Lei 8.078/90, que é o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor, nessa relação jurídica entre consumidor e o fornecedor, é uma relação jurídica contratual. Não precisa assinar um contrato, basta eu ir lá comprar mercadoria, o cupom, nota fiscal, aquilo aí já me assegura um direito sobre aquela mercadoria que eu estou comprando, né? Tanto é que o Código de Defesa do Consumidor estabelece alguns direitos para o consumidor, né? E também para o fornecedor, né? Então, aí, na relação jurídica tratada pelo Código de Defesa do Consumidor, o hipossuficiente, ou seja, o mais fraco, mais vulnerável, vamos dizer assim, nessa relação jurídica do consumidor para o fornecedor, é lógico que é o consumidor, né? Assim como é o empregado, o empregador é o empregado, tá? Só para vocês entenderem essa questão que envolve a relação jurídica, né? Ok, consumidor, ok, falei, contrato de compra e venda mercantil, alguns exemplos eu coloquei para vocês lá no slide, no material que eu mandei, eu estou seguindo aqui na ordem, tá? O contrato de venda mercantil, contrato de seguro, né? O contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa a outro, claro, se você está comprando determinada mercadoria, uma determinada pessoa está obrigada a cumprir, que a gente chama no direito trata no direito de tradição. O que é a tradição? Entrega da coisa.
Então, se eu comprar um veículo seu, se eu comprar uma moto, qualquer bem material seu, você tem obrigação de me entregar essa coisa porque eu estou pagando por ela, conforme combinado. Isso é uma relação contratual, né? Relação jurídica contratual de compra e venda, tratando de compra e venda, né? O objeto contratado deve ser uma mercadoria e que a finalidade da contratação seja a circulação dela, tá? Isso na questão do contrato de compra e venda mercantil. O contrato seguro é outro exemplo de relação de contrato também. É o contrato por meio do qual uma empresa assume a obrigação de ressarcir prejuízo sofrido por outrem é outra pessoa, tá? Porque no direito a gente trata como outrem, em virtude de evento incerto, mediante o pagamento de determinada importância, né? Ou seja, o contrato seguro, então, é um contrato que você faz com o objetivo que, de amanhã ou depois, se você precisar, aí a seguradora, a empresa que ofereceu esse contrato, é seguro para você, né? É um seguro de reparação de dano material, seguro de vida, outro seguro, né? De residência, seguros que são vendidos no mercado, né? Ou seja, a pessoa não quer utilizar esse contrato, esse seguro, né? Ele não quer utilizar, mas se for necessário, ele pelo menos está amparado, né? E aí cabe a outra parte, então, né, reparar, né, essa situação, esse dano sofrido, esse prejuízo causado, né? Porque pagou por isso, tá? E é um evento eventual, é incerto, né? Ou seja, ninguém deseja, ninguém sabe quando vai acontecer, pode ou não acontecer, né? Mas o contrato seguro garante isso, então, ao contratante, né? O risco do contrato é um fato incerto, imprevisto, a seguradora, aí você tem nas partes envolvidas a seguradora, o segurado, o beneficiário, né? Porque às vezes as pessoas fazem um seguro, mas isso é para outra pessoa beneficiária, não você diretamente, né? Acontece muito com relação ao seguro de vida, beneficiar outras pessoas, tá? Então, isso é bem estabelecido nas cláusulas contratuais. Contrato mandato mercantil, contrato de representação comercial, né, uma empresa, pessoa jurídica, contrata outra empresa para vender determinado produto ou para oferecer determinado serviço, né? Então, esse é um contrato de representação comercial, é possível também, e gera, então, a situação que pode ocorrer tanto com pessoas físicas, pessoa jurídica, tá? Esse é um exemplo também que eu dei para vocês. Contrato de fiança, lembra que eu falei na aula passada, com relação à diferença de aval, vai cair uma questão na prova, tá? Aval, eu falei de avalícia de fiança. Então, lá no título de crédito, o fiador, então, para você ser fiança, tem que ter um contrato de fiança, né? E quando tem cônjuge, se é casado, tem que ter o outorga do marido, da esposa, salvo se houver casado em regime de separação obrigatória. Aí não, né? Separação de bens, né? Aí não tem necessidade, mas caso contrário aos demais regimes, é obrigatório o contrato de fiança. Então, o fiador tem a obrigação de responder pela dívida juntamente com o devedor, enquanto para o credor não há obrigações decorrentes desse contrato, né? Ou seja, o credor ele quer receber. Lembra que eu falei? Então, o aval, o avalista, você responde, quando você avalista, presta avalista para alguém, um aval para determinada pessoa, no título de crédito, por exemplo, o credor pode executar tanto o devedor como você, avalista, né? Responsabilidade solidária. É o tal negócio, você está assumindo aquela dívida lá. O fiador não, o fiador obedece ao princípio do benefício de ordem conforme o contrato. Então, executa lá o devedor, se não tiver nada, é lógico que você, fiador, está assumindo o compromisso de pagar. Então, o importante é não prestar fiança nem ser avalista de ninguém, né? O ideal seria isso, né? A gente fugir disso, né? Nem fiador, nem avarista. Eu já vi pessoas até perder patrimônio, tá? Porque foi fiador, porque foi avarista de alguém. Isso é complicado, isso é sério, né? Nós vimos isso na aula passada. Contrato de arrendamento mercantil ou lease, né? Às vezes a pessoa compra carro de lease, né? Você não é proprietário, né? Enquanto você compra um carro, um veículo de lease, você paga aquilo ali, é como se fosse um aluguel. Você vai pagar para usar, aí lá no final que você quitar, se você quiser ficar com o veículo, transfere para você a titularidade. Se não, o carro fica para a empresa e você compra outro, né? Então, o contrato de lease é aquele segundo qual a pessoa jurídica, que é o arrendante, arrenda a uma pessoa física ou jurídica, pode ser uma pessoa jurídica, por um determinado tempo, né, um bem comprado, primeiro de acordo com as indicações da segunda, tal, mediante preço residual pré-fixado. Então, assim, é uma situação também que gera direitos e obrigações, né? O contrato de locação é outro exemplo de contrato também, tá? Então, alguns exemplos de contrato para vocês entenderem, dentro daquele conceito que eu dei, a importância dessa relação jurídica que gera no envolvimento, né, das partes, no interesse das partes, que gera uma relação jurídica.
E gerou uma relação jurídica, vai direitos e obrigações, né? Contrato social, você fazendo parte da sociedade, né? Quer seja você pessoa física ou pessoa jurídica. Então, se a pessoa jurídica pode, então, firmar contrato, claro, a gente viu que a pessoa jurídica é um sujeito de direito, capaz de direito, capaz de adquirir obrigações também, né? Independente, autônomo, independente do sócio, né? A franquia também é um contrato de franquia, né? A gente vê muito, né? Às vezes hoje eu não sei, assim, não estou muito a par dessa situação, se é vantagem, até pela situação que a gente está hoje no mercado, né? Está complicado hoje falar o que é bom negócio, né? O que é bom a gente investir, qual tipo de negócio que é bom investir. Mas tem pessoas que às vezes investem em franquia, né? De empresas, né? Tem grandes franquias aí que às vezes geram uma renda muito boa, né? No início você investe, depois você capitaliza, e aí você consegue depois ter um rendimento, uma remuneração, uma marca forte, conceituada, né? De boa saída no mercado, boa aceitação no mercado. Então, isso facilita também para você, né? Até porque você, enquanto franqueado, você não pode, no próprio contrato, então, vai estabelecer uma cláusula de exclusividade, né? Ou, às vezes, semi-exclusividade. Às vezes, não é totalmente exclusiva daquela marca, mas vai depender o quê? Da pessoa jurídica, né? Que está vendendo essa franquia para você, que está estabelecendo essa negociação com você com relação à franquia. Até porque a franquia empresarial é um sistema pelo qual o franqueador cede ao franqueado o direito de uso da marca ou patente. Está vendo? Está por meio desse contrato, então está cedendo que esse franqueado ele pode utilizar, vai ter direito de utilizar a marca ou patente, mas de acordo com a exigência, né? A exigência do próprio franqueador. Não pode ser meramente por vontade, né? Dessa pessoa, não pode, tá? Ok, pessoal? Então, alguns exemplos de contrato para vocês entenderem, tá? Essa relação jurídica contratual, para a gente entrar na parte de falência. Olha só, e na próxima aula, então, eu vou concluir falência e faço uma revisão da prova, tá? A prova vai ser bem tranquila, vai ser difícil. E algumas dicas que eu vou dar, ó, estude isso, foca mais nisso, né? Eu vou cobrar mais, como eu falei para vocês, vai cair várias questões, acho que quase, pelo menos na verdade, a prova são 20 questões, né, que eu tenho que mandar. Aí das 20, eles selecionam lá 10. Para cada tentativa, vai selecionando 10, não é isso? Então, eu vou colocar mais questões da lei de falência, tá? Vai cair, lógico, vai ter dado dos outros conteúdos, dos outros temas que a gente estudou também, tá? Mas eu vou focar mais nessa lei de falência para vocês, dar algumas dicas para vocês. Então, vamos lá, pessoal, olha só. Quando eu falo, então, de lei de falência, tá? Eu vou mandar esse slide para vocês, tá? Que aí facilita para vocês. Só virar aqui, ok. Então, quando você fala de lei de falência, tá? A Lei 11.101 de 2005, ela foi instituída em 2005 e está vigente até hoje. Então, essa lei trata do quê? Ela trata da recuperação judicial, ela trata da recuperação extrajudicial e trata de falência. O que é falência? Lembra que eu falei para vocês que, assim como a pessoa física, né, natural, nasce, ela desenvolve, cresce, né, relaciona, várias relações aí, jurídicas, pessoais, tal. Um dia ela morre, termina com a morte, né? Então, o fim da pessoa física nesse mundo aqui, material, é a morte, né? A pessoa jurídica, ela tem sua existência legal com o ato constitutivo dela, né? Que gerou, nasceu por força por vontade própria, né? De pessoas física e natural, às vezes até uma pessoa jurídica também, mas um dia pode acontecer dela encerrar as atividades dela. Então, tem várias situações, vários pontos, vários fatores, né, que poderão ocorrer ao encerramento da atividade de uma empresa, né? E uma delas é a própria falência. Então, a falência é o encerramento da atividade da empresa. Decretou a falência da empresa A, a empresa B, encerrou as atividades dela, não poderá mais continuar as atividades dela, né? Aí encerrou. E essa falência ela poderá ser na verdade, ela é decretada pelo juiz, mas ela poderá ser requerida, ou seja, poderá ser pedida, solicitada, por credores, né? Ou seja, vários credores que têm para receber dívida de determinada empresa, empresário, determinada pessoa jurídica, que não pagou essa dívida, não cumpriu com a obrigação dela, ou por fora até pela vontade da empresa, né? Nós estamos vendo uma situação de calamidade pública, né? Eu estava vendo esses dias agora até a companhia, a grande companhia a TAM, outras empresas aí já estão falando, não tem que pedir recuperação judicial, porque a preocupação de assumir os compromissos, aliás, de honrar com os compromissos dela, firmados anteriormente à pandemia, né? Então já está vendo que a situação agora não está tendo movimentação, não está tendo entrada, né? O fluxo de caixa está lá embaixo, alguns estão a zero.
como que vai conseguir sobreviver? Né? Como vai conseguir se manter? Como vai conseguir honrar com os compromissos dela? Então, eu vou citar, na aula de hoje, só uma parte de conceituação, tá bom? Na próxima aula eu vou entrar quem que pode requerer falência, quem pode requerer falência, quem que não pode, tá certo? Prazo, vou falar um pouquinho de prazo também, prazo da recuperação judicial, tá? Prazo com relação à falência, massa falida, entender o que é massa falida, tá bom? Então, beleza. Então, só na parte introdutória, vocês entenderem que em relação que a recuperação judicial, extrajudicial e falência, então, ela gera através do quê? De uma crise. Que crise é essa? Uma crise econômica, né? Pode ser uma crise econômica da própria empresa, uma crise financeira, até patrimonial. Mas entender o que é crise econômica, quando você pensa, a empresa ela nasceu com o objetivo de explorar um negócio. E explorar esse negócio é explorar uma atividade econômica. Explorar uma atividade econômica é obter lucros. Então, você não está vendendo, né? O momento agora é complicado. Não está tendo venda, não está prestando serviço, não está tendo entrada, ou seja, então está gerando uma situação de insuficiência para a manutenção dessa empresa. Aí é uma crise econômica, né? Que é lógico que essa crise econômica poderá gerar outras crises, né? Outras situações de dificuldade da empresa continuar no mercado. Então, vamos lá. E esse material eu vou passar para vocês. Eu até coloquei para vocês uma classificação bem legal aqui. Ó. Crise econômica, quando as vendas ou prestação de serviço são insuficientes para a manutenção do negócio. Sim, claro, né? Insuficiente, não tem como mais continuar. Né? Então, ou você tem que continuar, porque às vezes a empresa, pessoal, tem um patrimônio sólido, consistente, né? Mas já tem uma crise econômica, não está vendendo, não está tendo serviço, não está entrando fluxo de caixa, mas ela vai vender o patrimônio dela para continuar explorando o negócio dela, né? É errado, chega um ponto que ela não vai conseguir, né? Então, ela precisa buscar o quê? Se ela tem um patrimônio sólido, consistente, e ela tem condição de continuar no mercado, recuperação. Ou ela vai pedir, requerer, pleitear em uma recuperação extrajudicial, ou judicial, se for o caso. Tá? E a recuperação judicial tem um plano de 2 anos, até 2 anos para pagamento. A gente vai ver que, se for crédito trabalhista, não pode ser 2 anos. Tá? Aí a gente vai ver, na próxima aula, a gente vai tratar sobre isso. Tá bom? Mas só para entender, então, crise econômica é essa situação, pode ocorrer uma crise financeira, é uma situação que eu acho que está acontecendo agora na maioria das empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, né? Principalmente as pequenas, as médias e pequenas empresas, né? É quando ocorre a situação de dificuldade do fluxo de caixa, né? Ou seja, não tem entrada de dinheiro, não tem recurso disponível para cumprir as obrigações lá no passivo, como que vai fazer? Né? Aquilo que eu falei, vai vender o patrimônio dela? Não, né? Tem que buscar outra situação, ó, vamos negociar, nós precisamos continuar. A gente está vendo a luz lá no final do túnel, a situação vai melhorar, a gente tem expectativa da gente melhorar e recuperar esse fluxo de caixa. Então, se você tem essa segurança, né? Até porque você tem patrimônio para isso, né? Então, cabe os sócios, né? Em reunião, em consenso, buscar uma recuperação judicial ou extrajudicial, tá? A outra crise que poderá ocorrer é, no caso, a crise patrimonial. Crise patrimonial, aí que vocês, contadores, vão entender mais do que eu. Quando o ativo do empresário é menor do que o seu passivo e seus débitos superam os seus bens e direitos, né? É uma situação, o patrimônio líquido lá não tem que bater, né? Tem que estar igual, ativo e passivo, não é isso? No fechamento das contas lá, mas igual. Então, se houver uma situação de desequilíbrio, né, nessa situação, tá? Ou seja, o ativo do empresário está bem menor do que o passivo nós sabemos que é o registro lá nas contas, lá, né, das obrigações assumidas pela empresa, então é uma situação de crise. Né? Aquilo que eu falei, ó, se o patrimônio lá está menor, né, não tem condição, não tem fluxo de caixa, está com problema de crise financeira, já gerou uma situação de crise patrimonial, aí é complicado. Ou é recuperação judicial, ou às vezes até só cabe falência mesmo, porque a gente tem condição dela recuperar, aí é falência. Ou ela mesmo entra com pedido de falência para decretar a falência da empresa, ou então os próprios credores vão fazer isso, né? Vão ter interesse em fazer isso, porque eles querem receber. Tá? Eu coloquei até um conceito para vocês aqui do autor Jorge Lobo, tá? Segundo Jorge Lobo, o estado de crise econômica financeira do devedor é um pressuposto que está relacionado com inadimplemento, iliquidez ou insolvência. Tá? O inadimplemento é o não pagamento da obrigação líquida e certa no prazo firmado.
né? Eu coloquei para vocês aqui no adimplemento, então, não pagamento da obrigação líquida e certa no prazo firmado, né? Então, ou seja, essa situação, então, que poderá gerar uma possibilidade da empresa pleitear aí uma recuperação judicial, extrajudicial, né? Ou, como eu disse, até a questão da falência. Um princípio básico que trata a Lei 11.101 de 2005, e eu quero que vocês leiam, tá? O artigo 47 da Lei 11.101 de 2005, tá bom? Ele trata desse princípio. Isso é a doutrina que, pelo conceito, pela definição que o legislador inseriu no artigo 47, trata do princípio da preservação da empresa, né? Então, o princípio básico é o princípio da preservação da empresa. Porque quando você fala em recuperação judicial, e esse judicial, você quer preservar a empresa. Então, o legislador preocupou aqui, ó, então vamos estabelecer umas regras, né, umas situações que possibilitam a empresa se recuperar. Então, recuperar, preservar, manter a empresa. Porque se manter a empresa, vai garantir a função social da empresa, né, vai garantir o quê? Empregos, a função social garantir empregos, vai garantir a possibilidade dela fomentar o desenvolvimento econômico do país, né? Então, são vários aspectos que geram com a situação do legislador que se preocupou e aprovou essa lei em 2005, possibilitando, então, a preservação da empresa, né? Porque a gente sabe que tem outros fatores que podem ameaçar a continuidade da empresa, né? Como eu falei, o desentendimento do sócio é um, né? A má administração, erro estratégico é outra situação, enfermidade, né? Eu falei para vocês, enfermidade do sócio, do administrador, né? Ou até o óbito, né? A morte de um dos sócios, às vezes o administrador, gera, então, a situação de continuar a empresa, de impossibilidade, né? De ficar insustentável de continuar a empresa, né? A falência de fornecedor, dos clientes, né? A própria situação de mercado, a situação que a gente está vivendo hoje aqui, né? O surgimento de concorrentes com uma situação de pandemia, né? De calamidade pública. Então, são situações que geram a possibilidade, fatores que ameaçam a continuidade da empresa. E essa lei, então, ela trata desse princípio da preservação da empresa quando fala da questão da recuperação judicial e extrajudicial. Tá? Isso aqui, na verdade, veio substituindo a antiga concordata. Não sei se você lembra da concordata, eu ouvi falar da concordata. A empresa estava endividada, né? Inadimplência, né? Não conseguia manter sua liquidez. O que eu fazia? Aí entrava com pedido do juiz para pedir a concordata, para postergar, dilatar esses prazos de pagamento, né? Essa é a conhecida concordata. Hoje não tem isso mais, né? Hoje foi substituído com base na Lei 11.101 com o Instituto Jurídico da Recuperação Judicial, ou extrajudicial. A gente vai ver a definição, o conceito de cada um dessas aí, tá bom? Então, dentro dessa parte introdutória, entender isso, que esse princípio ele visa recuperar a preservação da empresa, tá? A atividade empresarial de crise econômica, financeira ou patrimonial, a fim de possibilitar a continuidade do negócio, bem como a manutenção de empregos, interesse terceiro. Em regra, a lei é aplicável às pessoas que desenvolvem atividades empresariais, ou seja, o empresário, tá? Aí um ponto importante, aí o princípio básico é isso aqui, né? Aí o ponto importante que a gente vai ver na próxima aula, tá? Na próxima aula eu vou, como eu falei para vocês, eu vou aprofundar mais sobre a lei de falência, falar de prazo, falar separadamente de recuperação judicial, esse judicial é bem tranquilo, e falar a ordem de credores, quem vai receber primeiro quando é decretada a falência da empresa, tá? E aí, antes até da revisão, a gente volta a falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Volto a falar sobre isso, porque o que mais que eu vou cobrar na prova vai ser a lei de falência, recuperação judicial e extrajudicial, tá? Ok, pessoal. Então, para a gente... eu vou ficar... Falta 10 minutinhos aqui para concluir os 40 minutos. Na próxima aula não tem problema. Se não der nos 40 minutos, a gente vai ficar mais tempo, tá? Para a gente até fazer uma revisão bem legal e dar uma dica para vocês de prova, principalmente quem está precisando de ponto. Tá? E outra coisa. Na próxima aula pode ficar até dois tempos. Mas para quem estiver precisando de nota, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Dica não, tem uma proposta. Eu vou dar 3 minutos para quem estiver precisando de nota, ou qualquer outra pessoa estiver interessada. Quiser falar de um tema que a gente já viu, tá? Uma notícia, algo relacionado à recuperação judicial, lei de falência, ou recuperação extrajudicial, tá? Pode ser sobre propriedade industrial, sobre esse tema que a gente está tratando agora. Alguma notícia,
tá? Trazer alguma notícia para nós recente aí sobre esse tema que a gente está tratando agora, vou dar 3 minutos para essa pessoa se expor, tá? A gente abre o microfone aqui, a pessoa fala, pode, se tiver alguma dúvida, a gente explica na hora, tá bom? Aí eu vou dar um ponto extra, tá bom? Vai ganhar um ponto extra para quem trazer essa notícia sobre esse tema que a gente está tratando agora, na próxima aula. Não tem problema, eu vou dar, a gente fica 40 minutos, depois mais eu abro para mais 40 minutos. Aí dá tempo da gente fazer bem legal, expor essa matéria, esgotar ela, estudar essa matéria, eu dar umas dicas sobre o conteúdo de prova. E aí, para quem tiver interesse em fazer essa apresentação para nós, eu marco aqui o nome e vai ganhar um ponto extra na terceira VA. Tudo bom? Até agora tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ok. Então, olha só, aí só vai ganhar quem participar na próxima aula, tá? Não é para depois, não. Só no momento que a gente estiver aqui interagindo na aula aí, ok? Então, olha só, falta 8 minutinhos. Eu vou concluir só a parte aqui, do princípio eu já falei, tá? Eu vou dar uma definição para vocês, e eu vou voltar a falar depois quem pode, quem não pode, mas só da recuperação judicial. Vamos entender o que é recuperação judicial. A recuperação judicial, pessoal, ela ocorre através de um processo judicial. O próprio nome já fala, é a empresa buscando recuperar judicialmente. O juiz deu tanto o juiz como os credores possibilita que essa empresa continue no mercado. Tá? Aí vai apresentar todo um plano de recuperação judicial. Aí é importante a questão da escrituração contábil, está bem regular, né, em dias, já ter patrimônio sólido, consistente, né, para comprovar para os credores que ela tem condição de pagar. Então, a recuperação judicial tem como objetivo o quê? Possibilitar a superação do estado de crise econômica, aí, ó, superar esse momento de crise econômica, financeira do devedor. É lógico que quem vai pedir a recuperação judicial é porque está devendo. É o inadimplente, né? Manter a fonte produtora, manter os empregos, os interesses dos credores, promover a preservação da empresa e a sua função social, bem como estimular a atividade econômica, que eu expliquei, tá? Então, está lá no artigo 47 dessa lei. A recuperação judicial é um processo de integramento do âmbito do Poder Judiciário, por meio de uma ação judicial, com rito processo próprio, visando a solução da crise econômica e financeira da empresa. Isso é recuperação judicial. Recuperação judicial, tá? A extrajudicial já é mais assim, acordo, não é concedido pelo juiz. Ou seja, os credores, a empresa que tem uma dívida, tá, procura os credores, reúne com os credores voluntariamente, e mediante esse acordo, leva para o juiz homologar, porque ela vai ter que cumprir, né? Então, se eu, devedor, vou chamar os credores, nessa reunião com os credores, vou apresentar minha proposta de pagamento, né, cumprimento com as minhas obrigações perante os credores, vou assinar esse termo de acordo e apresentar no juiz para homologação. Se for aprovado pelo juiz, amanhã ou depois, se eu deixar de pagar, aí o juiz poderá decretar a falência da minha empresa, tá? É assim mesmo que funciona. Então, é um procedimento alternativo para prevenir que a empresa em crise possa quebrar. O tema é esse, quebra, né? Então, evitar que a empresa quebre, que ela encerre as atividades dela porque está inadimplente, né? A recuperação extrajudicial na convocação dos credores para contratar a dilação do prazo de pagamento, né? Aquilo que eu falei, substituir o concordata, eu buscar a dilação, a postergação, né? Parcelar essa dívida. Não é um credor, não. Geralmente, quando tem vários credores e tem possibilidade de pagar, entra com pedido de recuperação judicial. Aí, a recuperação judicial já vai direto para o juiz, aí o juiz vai intimar os credores têm que habilitar o crédito na ação no processo de falência, tá? no processo de recuperação judicial, para posteriormente ser aprovado ou não. Se for aprovado, aí tem 2 anos para cumprimento do pagamento dessas dívidas. Tá? A gente vai ver isso na próxima aula, a questão do prazo. Então, quando fala extrajudicial, então é porque não chegou para o juiz ainda, tá? Lembra disso, judicial, porque já está em um processo judicial já que o devedor protocolizou no juiz para tentar buscar essa recuperação. A extrajudicial não, o próprio nome já está extrajudicial, estão fora do judicial ainda. Depois que vai pedir o juiz para homologar. É um acordo amigável, né? Tentar fazer um acordo com os credores concordaram, aí registra isso no termo de acordo, aí tem um contador, é bom ter um advogado também, né? Nessa assembleia, e aí feito isso, é lógico que vai ter os advogados, contador também dos credores, para conhecer, entender a proposta, né? E a situação contábil, financeira, patrimonial, econômica dessa empresa, para que esse acordo seja aprovado em assembleia e levado posteriormente para a homologação do juiz, tá?
E por que a falência? O que é falência? Eu já disse, já no início, eu já falei um pouquinho para vocês sobre falência. Então, falência é um processo de execução. Quando fala, ó, tem um processo de falência, vocês vão lembrar, tem um processo de execução tramitando, né? Então, são credores que entraram com pedido de falência contra aquela empresa e aquela empresa não pediu recuperação judicial. Então, já é uma fase mais complexa, porque quando há um processo de falência, os devedores são afastados da empresa, são afastados. Aí, sendo afastado, quem vai administrar o negócio dessa empresa? Não pode acabar, né? Porque senão, como é que vai pagar o pouco que tem, como é que vai pagar os credores? Aí o juiz vai indicar um administrador, um inventariante, né? Vai indicar para administrar esses bens, esse patrimônio, para depois ser vendido, né, por leilão judicial, ser vendido, ser levantado uma quantia, e depois dessa quantia ser levantada, aí é feito o pagamento para os credores, tá bom? Mas aí depois a gente vai ver qual que é a ordem de credor. Será que o trabalhista recebe primeiro, né? Tinha uma dívida com o banco, será que o banco vai receber primeiro? Tem débito tributário. Será que quem deve tributo, ou seja, deve um SMS, deve imposto de renda, será que tem que pagar primeiro os tributos do que o trabalhista? Então, a gente vai ver essa ordem de credores, tá? A ordem de credores para pagamento quando for decretada a falência da empresa, tá ok? Então, olha só, pessoal, na próxima aula, então, avise o pessoal, tem gente precisando de nota, hein? Que eu vou cobrar mais isso aqui, recuperação judicial, extrajudicial e falência na prova. Eu vou entrar na parte de prazo, vou voltar falando sobre essa matéria de hoje. Hoje só dei mais a parte de definição de conceito, tá? E aí, para quem tiver interesse, eu vou dar um ponto extra. Aí eu vou abrir um tempo, tá? Se não der dentro dessa primeira etapa, a gente abre um outro momento. Aí eu vou dar um ponto extra para quem trazer alguma notícia recente, não é coisa antiga, não. Uma notícia mais recente, pelo menos aí de 2017 para cá, né? 2018, 2019, que trata sobre uma falência, um exemplo de falência de uma empresa, né? De recuperação judicial, uma notícia que fala sobre a recuperação judicial de uma empresa, tá? Pode ser isso. Há uma situação de propriedade industrial com relação à violação de direito à marca, à patente de alguma empresa, pode ser também, tá? Algumas ideias que eu estou dando para vocês aí. Então, pesquise, quem tiver interesse, vou dar 3 minutos para essa pessoa expor, explicar essa matéria, né? O que aconteceu, para a gente entender isso aí, se for necessário a gente fazer algum comentário. Tá ok? Tudo bom? Até aqui tudo bem? Nenhuma dúvida? Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, professor. Tá? Tá ok. Tudo bem. Então tá tranquilo. Aí na próxima segunda-feira estaremos aqui no mesmo bate-canal, no mesmo horário. E aí eu vou entrar nessa parte aqui, como eu falei, e se for o caso a gente estende aí, eu crio mais uma senha aqui, a gente estende mais 40 minutos para vocês, tá bom? E aí a gente conclui o semestre, se Deus quiser, fala um pouquinho dessa prova e de algumas questões da prova, tá bom? E se tiver alguma dúvida com relação ao trabalho também, aí na próxima aula vocês podem me perguntar, tá? Espero, se Deus quiser, a gente concluir esse semestre aí com a bênção de Deus, e aí no semestre que vem nós estaremos juntos presencialmente para estudarmos legislação tributária. Ei, beleza, tributária é bom. Tá joia? Professor, Oi, quando vai Daiane. começar a terceira PA? Dia 17 de junho. Nossa, mas já? Já, 17 de junho, me parece que vai até o dia, não sei se até dia 23, 25, eu tenho que olhar para você. Eu sei que a partir de 17 já é para a gente mandar as provas essa semana, e dia 17 de junho já vai estar disponível a terceira VA. Aí não pode ter mais aulas. Não, só para mim ter mais ou menos uma noção mesmo. Tá bom. Aí, Daiane, você entendeu aí a questão da próxima aula, né? Tudo tranquilo, né?